Boa noite, criançada. Eu sou a tia Simone e estou aqui no programa Jesus e as Crianças para contar uma história para você nesse quadro Dormindo nos Braços do Pai, para que você tenha uma noite tranquila, escute uma linda história para você dormir. Lembrando que nós estamos contando sobre a história da missionária Amy. E hoje eu quero estar finalizando essa linda história sobre essa missionária que revolucionou a vida de tantas crianças. Quando a missionária Amy estava ali ainda na sua cidade, ela era jovem já, não era mais criança, ela foi convidada para trabalhar ajudando umas moças que tinham ali, que eram chamadas de Charlie. Elas tinham esse nome porque elas se vestiam todas parecidas, trabalhavam numa fábrica. E essas jovens, elas não tinham uma vida muito confortável, elas eram muito criticadas pela sociedade. E ali, missionária a Amy e suas amigas, na época ela não era missionária ainda, queriam ajudar aquelas jovens. E nada melhor para ajudar uma pessoa quando você passa pela mesma situação que você sabe que a pessoa está passando. Então Amy arrumou um quarto ali onde que aquelas moças moravam para poder ter noção de como era a vida delas. E ali, aquele lugar que Amy alugou ali, ela viu que o prédio era um prédio muito precário, que não tinha muita higiene, que era sujo e tinha muitas dificuldades para chegar lá. E quando era tarde, Amy ia embora para a casa dos seus pais. E um dia, quando ela estava indo ali no caminho, uns jovens começaram a seguir Amy e ela sabia que Deus estava protegendo ela. Mas aqueles rapazes começaram a apertar o passo e Amy viu que ela realmente estava em perigo naquele momento. E de repente abriu uma porta e uma mulher puxou Amy para dentro e colocou Amy ali atrás dela e colocou um lençol na porta. E Amy olhou assim e falou assim: nossa, mas eu estou protegida apenas por um lençol. Então Amy lembrou que a proteção de Deus é assim também. Às vezes você não vê a proteção do Senhor, mas mesmo ela sendo invisível, ela está lá com você para te guardar, para te proteger, para te livrar de todo mal. Como ele olhava ali aquele lençol que protegeu ela daqueles homens que estavam perseguindo e queriam fazer mal para ela. Assim também é a proteção do Senhor, mesmo que você não veja, ela está ali para guardar e te proteger. E quando Amy estava ali na Índia, ela já era missionária, ela era muito perseguida, muito criticada pelo trabalho que ela fazia ali com as crianças, ajudando. Uma certa vez, uma menina ali das redondezas, que morava ali na região, ela fugiu de casa e correu lá para Amy. Só que a casa de Amy não era uma casa que tinha muros altos, era uma casa que tinha muros baixos, que tinha um lindo jardim, mas a proteção do Senhor estava naquele lugar. E ali aquela menina pediu abrigo, socorro para Amy. E Amy ficou pensando, aonde que eu vou esconder essa menina? E Amy foi lá na igreja que tinha lá na vila e escondeu ela na torre mais alta e ficou até um dia inteiro ali, até aqueles rumores, aquela confusão poder acalmar. Quando foi no outro dia, Amy pegou e mandou aquela menininha lá para casa de uns amigos dela, que eram missionários também, porque ela sabia que a família daquela menina ia vir atrás dela. E dito e feito, a família veio atrás dela, falando que Amy havia sido sequestrada, a filha dela. E ali Amy recebeu uma carta mais para frente, sendo ali convocada para comparecer na justiça, e tinha sido acusada de ser sequestrada. E Amy pensou, dessa vez eu acho que eu vou presa, vou para a cadeia, porque estou sendo acusada de sequestro. Porque sequestro é sequestro em qualquer lugar, né, gente? E ali, o que aconteceu? Um dia a Amy estava na sua casa e ela recebeu uma carta falando que a acusação de sequestro havia sido retirada. E aquela menininha voltou para a casa de Amy. Ela tinha apenas 5 anos, o nome dela era Corrila. Mas por que Amy não devolveu para os seus pais? Porque ela sabia que aquela menina era maltratada, que ela ia ali ser judiada, que ela ia ser maltratada por ela ter fugido de casa, porque ali as pessoas eram muito rudes com as crianças. E ali Amy estava com várias crianças ali naquela casa dela, cuidando e abraçando e amando com o amor de mãe. E uma certa vez, Amy havia ficado sabendo de um homem que ele era ladrão. E ele ali era tipo Robin Hood. Você já ouviu a história do Robin Hood? Pois é,
Robin Hood falava que roubava dos ricos para dar aos pobres. Aquele homem havia sido injustiçado uma certa vez, aquilo havia causado uma revolta muito grande na vida dele e ele havia se tornado ladrão. E ele era um ladrão muito famoso, ele era conhecido como Tigre Vermelho. E ele começou mesmo a roubar dos ricos e dar aos pobres. E Amy ali estava numa construção, num lugar, e aquele Tigre Vermelho queria conhecer ele, porque ele já tinha ouvido falar. E ele começou a cercar o lugar até que ele teve a oportunidade de conhecer ele. E ele um dia chegou e falou assim: eu preciso falar com você. E ela falou assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou o Tigre Vermelho. E ali ele ficou feliz porque ela queria conhecer aquele homem e falar do amor de Jesus para ele. Ele falou assim: eu queria muito que você cuidasse dos meus filhos, porque a minha esposa morreu de tanta tristeza pelas coisas que eu pratiquei e meus filhos não têm com quem ficar. Amy pegou e falou para ele assim: eu vou ficar com seus filhos com uma condição. Ele falou: que condição? Que você me prometa que você nunca vai matar ninguém. E ali ele teve a oportunidade de falar de Jesus, do quanto Deus amava ele, e que aquilo que ele estava fazendo era errado, porque mesmo que você às vezes acha que está fazendo alguma coisa boa, se é pecado, às vezes ele pensava que ele estava ajudando os pobres, que ele estava roubando os ricos para dar aos pobres, mas roubo, é pecado. E o Papai do Céu não gosta, fica triste. E então ali Amy falou: você precisa deixar essa vida, porque o Senhor te ama, Ele quer te salvar, mas você precisa deixar essa vida de pecado. Ele ali ficou admirado com o amor de Deus, que entregou seu próprio filho por amor a ele, que o Senhor o amava mesmo ele sendo tão pecador de tantas coisas ruins que ele havia feito, mas ele não estava preparado ainda para aceitar Jesus como Salvador da sua vida. E ali ele prometeu para Amy que nunca mataria ninguém. E ele foi embora e deixou os seus filhos ali. E passou-se um tempo, a polícia pegou aquele homem e a sua gangue, bateu muito nele, judiou, e ali ele foi preso e teve que ir para o hospital de tão machucado que ele ficou. E ali Amy foi, orou por ele, falou novamente do amor de Deus, e ali ele reconheceu que ele precisava de perdão, que ele queria Jesus na vida dele. Mas ele foi preso, e ali chegou o julgamento, ele foi condenado, e aquele homem foi preso. E ele ficou muito tempo ali preso, e ali ele foi proibido de receber visitas, e só podia receber uma carta a cada 4 meses, aquilo foi causando angústia, tristeza no coração dele, e ele fugiu da prisão. E ali Amy ficou sabendo de vários assaltos e coisas que estavam acontecendo, mas ela não acreditava que era ele, porque sabia que Deus havia mudado a vida daquele homem. E uma certa vez ela teve a oportunidade de encontrar com ele e perguntou se era ele que estava cometendo aqueles crimes, e ele disse que ele não estava cometendo aqueles crimes, mas que ele não estava preparado para voltar para a cadeia e viver aquela vida novamente. E ele falou que nunca mais ele faria aquilo que ele havia cometido, aquele pecado, e ele prometeu que nunca mais roubaria ninguém e nem mataria ninguém. E uma certa vez, ali, como ele estava fugitivo, a polícia cercou ele, e ali ele, para poder espantar a polícia, deu uns tiros para cima, mas aquilo não adiantou. Daí ele caiu num monte de terra ali, tava um monte de terra ali naquele lugar, buracos, e ele ali acabou. E quando ele se levantou, que foi se entregar e ver nas suas mãos, ali a polícia matou ele, e ele perdeu a sua vida. E os filhinhos dele ficaram ali morando com ele. E mais para frente, uma certa vez, ele estava andando muito rápido ali num lugar e ela caiu em um buraco que quebrou e fraturou sua perna. E ele ficou 5 horas ali dentro daquele buraco, esperando ser socorrida. E ali, quando as pessoas chegaram, foram levar a Amy para o hospital, estava chovendo muito, e ali a charrete batia, ali o caminhão batia de um lado, batia para o outro, e ele bateu a sua perna muito forte. E ali, quando chegou no hospital, ela fez uma cirurgia ali na sua perna, e Amy ficou ali impossibilitada de andar. E ali ela não podia mais trabalhar na obra missionária, como buscar as crianças, cuidar das crianças, mas ela sabia que ela não podia deixar de fazer aquilo que o Senhor havia determinado na vida dela. E todos os anos da vida, o restante de anos da vida de Amy ali, que ela ficou ali sem poder andar, ela
dedicou a sua vida a escrever inúmeros livros. Amy pegou ali, escreveu muitos livros que foram publicados. Ali ela contou da sua história missionária, de quantas crianças ela havia resgatado, quantas crianças eram vendidas para o templo, quando elas eram escravizadas, como elas eram ali judiadas pelos pais e pelas pessoas do templo. E ali aquela denúncia chegou em muitos países, em muitos lugares. Os governantes ali da Índia ficaram sabendo daquela história e foi decretada uma lei que proibia ser vendida criança ao templo. Você viu como que a obra da missionária Amy foi maravilhosa naquele lugar? Hoje a missionária Amy está lá no céu com o Senhor. E muitas outras crianças que ela pôde falar ali do amor de Deus ali na Índia também estão lá no céu com o Senhor, porque ela teve a coragem de enfrentar todos os problemas e de falar de quanto Deus é maravilhoso e quanto Ele amava aquelas crianças. E você também é muito importante para o Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, essa linda história dessa missionária que ela revolucionou a Índia naquela época. E nós podemos revolucionar também. Podemos ganhar muitas crianças que estão sofrendo, passando por dificuldades, e falarmos que Deus as ama, diferente da sua religião, indiferente do seu país, que o Senhor os ama, tá bom? Que você possa ter uma noite de paz e guardar essa palavra no seu coração, porque o chamado da missionária Amy começou quando ela era criança, e o meu chamado também começou quando eu era criança. Que o teu chamado também para Deus possa ser quando você ainda é pequenininho, tá bom? Eu vou orar por você. Senhor, abençoa esta criança nessa noite, guarde e protege ela, livra ela de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus, Pai, que ela possa dormir, que ela possa se sentir protegida, guardada e livre de todo mal, Pai. Muito obrigado por tudo, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amores, durma com Deus, até a próxima história, fique atento aí, tchau!